The Last of Us, episódio 2. Muito pouco e só eles. Análise do episódio, PH Santos. Bora lá ver. Não se enganem, estamos no tutorial. Precisamos passear nesse mundo, entender como se dá a dinâmica diante dos conflitos que foram apresentados no episódio passado. Isso é importante, porque quando eu tava assistindo o episódio, eu tive exatamente essa mesma sensação. Eu não joguei o jogo, novamente digo, mas eu tive a sensação que o jogo tava mostrando pra gente as mecânicas de como funcionam as coisas, né? Tipo, ó, se tu pisar naquela área, os zumbis vão ativar. Se você tacar objetos, fazer barulho, você consegue confundir os zumbis. Tá ligado? Eu meio que senti isso. E meio que é isso, né? Eles não te vê, eles ouvem, eles não enxergam e tal. Então eu acho que esse episódio foi muito útil justamente pra poder delimitar as mecânicas que a gente teria no jogo. Provavelmente eu acho que deve ter isso no jogo. Mas adaptando isso pra série, né? E ficou bem bacana, inclusive. Eu sempre repito algo que Aaron Sorkin falou em um curso que assisti. Roteiros são basicamente intenção e obstáculos. Aqui, para além das questões íntimas, as questões... E ele tá ali com um Fahrenheit, né? Na mesa, que é um excelente livro, diga-se de passagem. Leiam. pessoais que eu destrinchei semana passada, os obstáculos são literais. Sair do ponto A para o ponto B poderia ser algo muito fácil. Isso se nós, antes do apocalipse, não tivéssemos colocado tanta coisa entre esses dois pontos. Verdade. E aí, na verdade... E eu achei bem legal, inclusive, que o episódio ele começou, assim como o episódio 1, contextualizando, né? Criando ali um momento de imersão maior pro incidente que aconteceu. Eu fiquei sabendo que aquela cena aparentemente não tinha no jogo, que é a da especialista em fungos, né? Sendo chamada lá pelo exército da Indonésia para poder investigar e etc. E é muito chocante, né? Porque ela fala que a única solução seria explodir toda a cidade. Mas pelo visto, como o apocalipse zumbi de fungos rolou, não explodiram a cidade ou não deu muito certo, né? Mas eu lembro que no episódio 1, a gente fica sabendo que tava acontecendo algo em Jakarta, na Indonésia. Eles até conversam sobre isso. Que o Joey pergunta onde é que fica Jakarta? Aí outro cara fala, é um país da Ásia, tá ligado? E aparentemente eles não conseguiram controlar mesmo. Mas eu quero entender como é que os fungos chegaram tão rápido nos Estados Unidos, cara. Em um dia, tá ligado? Alguém infectado entrou num avião e foi, mas não fica óbvio quando o cara tá infectado. Então eu queria muito saber, né? Como é que foi tão rápido assim. Se, sei lá, mano. Esporos. Mas não tem esporos na série, né? Aparentemente tiraram isso. Uma mecânica dos jogos. Então eu tô curioso pra saber como. Verdade. Sair nesse mundo, passear nesse... Mas eu não acho que isso vai ser explicado, né? Eu não sei nem se nos jogos é explicado o que aconteceu com o restante do mundo. Provavelmente não deve mostrar o que aconteceu no mundo todo, né? A gente sabe que rolou um apocalipse e é isso. Né? mundo perambular entre esses dois E eu acho que isso nem precisa ser explicado, sinceramente. pontos não é tão fácil assim. Não é como ir bem ali comprar pão. Não mais. Esse é o vídeo sobre o segundo episódio da primeira temporada de The Last of Us. Eu vou comentar a minha visão do que foi mostrado nesse episódio. E essa carequinha de cria dele tá linda, hein? O PH que falou que agora ele pode reagir aos vídeos porque não vai ter spoiler. PH, adorei sua careca. Amo de paixão ela. Eu peço que deixe de cara aquele like. É simples, rápido e me ajuda demais. Fique Vou deixar aqui o like, calma aí. Vou deixar o like. Pá, pronto. sabendo que teremos spoilers, então fique por sua conta e risco. E vamos lá passear um pouco aqui com Joel, Tess e Ellie. Vamos Bora. lá ao que interessa. Inclusive, uma parada maneira é que o episódio, ele abre, né? Ele se inicia, obviamente, depois dessa introdução com a especialista em fungo, com a Ellie na luz. Ela dormindo com a luz em cima dela. Em um local ali onde parece ter mato, pasto, né? E ela deitada com a luz em cima dela. O que nem a gente viu no episódio passado, que nem o PH comentou, que a Ellie, ela é a luz. A luz pra algo, a gente não sabe o que ainda. E ela sempre tá em volta de luz. A luz sempre tá chegando nela, isso é bacana. Quando a gente tá num voo e o avião começa a tremer, e daí um tripulante senta numa cadeira de um passageiro comum, inclusive atachando, colocando o cinto,
O senso de urgência é irremediável. E o prólogo desse episódio mostra isso, ao acompanharmos essa pesquisadora angustiada, ao entender com o que aquela realidade está começando a lidar. Fato. Tipo, esse fungo tem um monte de país. Esse fungo é diferente porque evoluiu. Aí eu fiquei me perguntando se esse fungo só evoluiu em um país e foi passando pros outros, ou evoluiu em vários lugares diferentes. Cara, eu acho que é a mesma lógica, por exemplo, da pandemia que a gente viveu, tá ligado? Porque o vírus que a gente enfrentou, ele existe em vários países. A gente convive com ele, com versões diferentes dele, tá ligado? E em algum momento, lá até então, onde se sabe, na China, ele evoluiu pra um que não existia antes, e aí começou a loucura, né? Eu acho que é a mesma lógica, né? O prólogo é, mais uma vez, muito bem construído. Vírus é um ser essencialmente mutante. Não sei, eu não lembro das aulas de biologia. Mas o fungo não é um ser que sofre mutação? Não sei. Aí fica a critério de você e do chat especialista pra poder me ajudar. Muito direto, porque dá a contagem inicial, que por sua vez inicia uma contagem de estimativa do número que já se encontra infectado naquele momento. Mais uma vez, a grande questão da pandemia pela qual passamos é relativizada. Vírus a gente resolve, mortes acontecerão, afinal é uma guerra, né? Uma guerra contra esse micróbio desgraçado. Eu não quero minimizar as mortes, tá? Não me entenda errado. Só que, olhando para a espécie humana como um todo, sobreviveremos e talvez continuaremos sobrevivendo, porque é isso que a gente faz já há um bom tempo. Se a série trouxesse esse como problema, seria o nosso senso comum impedido de fazer a gente entrar de cabeça naquilo tudo. O nosso senso comum do que a gente viveu não deixaria a gente enfrentar, a gente aceitar os perigos propostos por inteiro, entrando totalmente ali naquele assunto. Portanto, o roteiro dobra a aposta da infecção e faz isso com 2 prólogos perfeitos, pelo menos até aqui. Concordo, os prólogos são muito bons, cara. Ajudaram a criar muito esse senso de imersão. Ajuda você a entrar de cabeça na série, a entender os desafios daquele mundo com fungos e etc. Ajuda você a resgatar aquela memória recente da pandemia que acabou de acontecer. E também ajuda a preparar o terreno pra você criar um senso de urgência com relação àquilo, tá ligado? E aparentemente esse episódio 2, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi dirigido pelo diretor do jogo, né? Então, por isso até que o episódio 2 ele tem muito dessa essência do jogo. Eu não sei se o diretor tá dirigindo todos os episódios, como é que tá sendo, porque eu não tenho acesso a isso, nem pesquisei sobre isso. Mas, aparentemente, ele dirigiu esse episódio 2. E eu achei bem legal. Enquanto a pesquisadora explica a situação, a câmera vai fechando devagarinho, bem devagarinho no rosto dela. E a sua expressão tensa que nos pergunta: e aí? Vai sentir isso aqui que eu tô sentindo também ou não? Ou vai teimar com a ciência? Ela está dormindo em posição fetal. Ela tá agarrada em si mesma. Como se ela estivesse nascendo. A natureza verdinha toma conta de todo o seu redor. Como se dissesse algo do tipo: diante do que vocês vão ver, diante de toda a destruição que enfrentaremos, tem essa jovem aqui que se entrelaça perfeitamente com esse natural. E se entrelaça com a vida, né? Porque ela está em posição fetal, com uma roupa vermelha em meio a isso, parece que ela é um feto. Eu posso estar louco. E o feto, ele é o bebê que tá nascendo, praticamente. E ela aparentemente é imune ao fungos. Então, aparentemente, ela é a chave pra poder acabar com esse problema. Ela é a chave pro renascimento da humanidade. Porque a gente tá no topo da cadeia alimentar, entre aspas, assim. E a gente tá sendo estourado por um fungo, né? Aí que tá o problema. Então, esse quadro dela em posição fetal, como se ela fosse um bebê mesmo. Como se ela estivesse nascendo. E na luz ainda, né? A luz em foco nela passa muito sentimento, né? Que tá nascendo uma esperança, né? Ela é a esperança. Temos essa jovem aqui, que é a própria natureza em si, que avança e persiste apesar de tentarmos nos impor contra ela. Mais curioso ainda é que essa mesma natureza que tanto nos faz sobreviver, oxigênio, luz, a vida, etc., tem em contraponto o tal do fungo e os danados dos infectados que teimam em dificultar. E é feio, hein? É feio demais. Eu fiquei me perguntando se isso aí na cara deles é 100% maquiagem ou é CGI.
Porque tem uns que parecem muito maquiagem, cara. Ficou muito maneiro. Nossa existência. O que convenhamos, a gente já fazia sozinho antes desse apocalipse eclodir. Ellie é a inocência em si, um bebê em meio a todas essas questões que são colocadas por esse mundo. Em algumas cenas depois, quando já estão andando, né, e avançando na missão, nos é revelado um plano posicionado estrategicamente no chão, com os 3 personagens passando por um ursinho sujo, rasgado, abandonado e amassado, ao lado de um pneu de um carro que não anda mais. É a inocência destruída. É o símbolo que inocência não cabe ali naquela realidade e precisa ser deixada para trás. E das duas, uma. Ou para a realidade prosperar, ou para as expectativas serem definitivamente destruídas. Eu acho que esse tipo de pensamento já dava pra ter desde o episódio 1, quando tem um time skip, que a criança, ela tá chegando lá na cidade, e aí eles fazem o exame nela, aí no final a gente vê o Joey queimando, né, o corpo. Porque até então a criança é a esperança. Crianças são esperança. Uma nova geração é sempre uma nova esperança, independente do contexto. Então quando a gente vê a criança, mesmo ela sendo alvo daquilo tudo, eu acho que essa questão da inocência, da esperança, a gente já bota um pé pra trás. Tipo, de fato deu merda, né? Inclusive, ele tá falando de posicionamento de câmera. Enquanto assistia, eu fiquei olhando, né? Como a câmera, ela não tem um enquadramento fixo. Se vocês notarem, eles estão sendo gravados e a câmera tá sempre em movimento. Não tem um posicionamento fixo, tá ligado? O enquadramento tá sempre se movimentando. Passa muito um tom documental. Parece que é um documentário. Parece que eles estão documentando tudo que tá acontecendo, tá ligado? E eu até fui perguntar pro PH o motivo disso. Por que a câmera treme o tempo todo? Eu tive a sensação que eu tava assistindo um documentário. Dissipadas. De um lado, Ellie... Não sei se ele vai comentar isso nesse vídeo. Se ele comentar, melhor ainda. Porque eu não sei explicar, porque eu sou burro. Na luz e no verde vivo, é bom dizer também. E do outro, Tess e Joel, na penumbra, sentados no artificial. O artificial que já nasce morto. A barbearia que não é mais barbearia. O casal discute sobre esse pedaço de luz que está na frente deles. Tess convence Joel do óbvio, ou seja, cuidar daquela menina. Mas ela faz isso com muita calma, muito jeito e muita articulação, porque sabe que o cara é teimoso. Ele finge que não aceitou a parada, mas veremos que não há nenhuma outra opção quando a causa nos invade a vida, a nossa própria experiência. Afinal, toda causa no princípio parte de uma questão muito pessoal de um cidadão específico. Parte de um sentimento íntimo, de um trauma, de uma realidade que foi vivida, quer que seja. De um mundo que se cria em nós primeiro e depois transborda em luta, em missão, em destino, né, em vocação, quer que seja. Fato, mané. E quando... Eu tô cantando essa bola desde o episódio 1. Que essa mulher aí que tá com eles vai morrer. E ela, de fato, nesse segundo episódio, ela morre, né? Mas por que eu tô cantando essa bola? E quando eu tava assistindo o episódio, eu tinha certeza que era esse episódio ou no próximo ela não passava. Porque ela tava sendo a ponte entre o Joe e a Ellie. Ela tava sendo a ponte entre os dois. Porque o Joe não tava querendo aceitar a Ellie e a Ellie tinha esse... Não é medo, mas ela fazia essa oposição ao Joe. E eles tinham que se enfrentar diretamente. Eles tinham que conversar diretamente, tá ligado? Eles tinham que lidar com isso diretamente e estreitar os laços dele. Esse lado paternal dele aparecia mais com a Ellie, como se fosse a filha dele, entendeu? E ela atrapalhava isso. Ela atrapalhava essa dinâmica porque ela sendo a ponte entre eles, ela aliviava os dois lados. Sem contar que o Joe, ele tinha, querendo ou não, que ficar totalmente sozinho, sem ninguém. Sem ela, sem o irmão, sem ninguém. Pra ele poder conseguir se abrir com outra pessoa, entende? Pra ele chegar numa posição de não ter mais ninguém ao lado dele. Pra ele ter alguém com ele e aí sim ele conseguir se abrir com ela. Então eu sabia que ela, uma hora, ela ia rodar, tá ligado? E eu tava quase certeza que ia ser nesse episódio. Quando começou aquela cena de perseguição dentro do museu, eu já sabia que ela ia ser mordida e ia dar alguma merda, tá ligado? E de fato é o que acontece. Pelo que eu ouvi, na série ela tem uma forte ligação com a Ellie, o que no jogo a relação delas foi muito mal desenvolvida. O mundo... Não sei, eu não joguei o jogo. Aquele, pelo menos, é um verdadeiro caos. Ir bem ali, como eu disse, não é mais ir bem ali. Precisaremos passar pelas estruturas que criamos e as exageramos. Abrigo virou casa,
casa virou prédio, prédio virou arranha-céu e agora arranha-céu virou entulho. Entulho tanto quanto qualquer outra coisa que tinha por ali. O tal do urso de pelúcia, o carro, a própria estrada, que agora se vai em um grande de um buraco, um abismo. Olha que impactante. Justamente tudo que fizemos para nos ajudar a ter uma vida melhor é o que hoje não permite que uma linha simples, que uma reta simples seja traçada. Minutos viraram horas, horas viraram dias. E tudo conta, cada detalhe importa, cada som faz sentido, cada cuidado precisa ser tomado. Ellie parece saber tudo, né? Ela fica ali dando uma de Bonachan. Ela parece mesmo saber tudo. Eu não sei até onde ela sabe. Se ela tem total certeza que é imune, ou se ela tem uma noção disso, mas também não resolveu compartilhar com a galera, né? Porque ela, tipo assim, ela fala, ó, tô infectada, mas e aí? Não aconteceu nada. Ela nunca chegou e falou, pô, eu sou imune, tá ligado? Relaxa. Eles meio que têm essa conclusão própria. Assim como nós que estamos assistindo temos essa conclusão a partir do que a gente tá vendo. Ela não afirma nada, né? Ela tenta montar vantagem diante dos outros, dos adultos. Ela quer se provar o tempo inteiro. É coisa de adolescente. Porém, assim como no nosso contexto, basta a realidade gritar que toda e qualquer teoria se torna maior. Ela acha que sabe sobre os infectados. Mas uma coisa é saber, outra coisa é viver, outra coisa é se ver diante da prática. A soberba que... E o legal é que a Ellie, ela quer muito viver o mundo, né? Ela quer lidar com os infectados, ela quer sair do abrigo, ela quer ver como funciona, ela quer fazer acontecer. Mas quando chega na hora, ela trava. Porque é um choque de realidade. Ela tá indo lá esperando uma coisa e é mais intenso do que ela pensava, tá ligado? É tipo a gente, que quando é criança, adolescente, fica pensando, quando tu é criança tu fala, quando eu for adolescente aí sim vai ser bom. Aí quando tu é adolescente tu fala, quando for adulto aí vai ser bom. Aí quando tu chega na vida adulta tu vê que o mundo é uma merda, aí tu fala, puta que o pariu, queria voltar a ser adolescente. Eu acho que a vibe é a mesma, tá ligado? Ela tá vivendo essa fase da adolescência onde ela acha que ela ter independência vai ser algo positivo, mas em meio a esse mundo todo caótico que ela ainda não enfrentou de cara, é um problema. Que precede o tombo e o tombo que precede a verdade é o que está acontecendo ali com essa garota. Afinal, a verdade ela nunca está em cima, como muita gente acha, né? Muita gente fica só olhando ali nesse vício de achar que tudo vem do céu, tudo vem de cima. Só que a verdade só aparece para alguns quando se está no chão. Não porque ela está embaixo, mas porque a perspectiva do que era lá em cima mudou. Logo, a verdade está aqui, na nossa amplitude de visão. E Ellie está começando a encarar um pouquinho essa verdade. Fogas, hein? Essa edição do Atreus, hein, mano? A mixagem de som dá um show. Eles entram no hotel e a trilha fica tensa, mas bem mais do que isso. É usada uma certa diegese, ou seja, o som que usa objetos de cena, né, dentro daquela história para existir pra gente que estamos aqui para cada quarta parede. Nesse caso é o piano. Há também uma certa boa quebra de expectativa constante no ritmo, e essa vai sendo a dinâmica do episódio. Joel e Tess estão preocupados, mas não. Inclusive, quando eu tava assistindo o episódio, eu fiquei pensando, caralho, velho, a captação de áudio deve ter sido louca, né? Porque eles estão cochichando e o microfone tem que ficar longe. Então, talvez a sensibilidade do microfone tenha que ter sido aumentada para conseguir ouvir os cochichos deles. E aí a gente nota que enquanto eles estão cochichando, a gente consegue ouvir tudo dentro do museu. A madeira estalando, passos, gota d'água, tudo que é possível, tá ligado? Porque a captação tá mais sensível, né? Porque eles estão cochichando, sabe? Então isso é muito doido. Não tanto quanto se espera quando estamos vivendo aquilo tudo, cara. Ela inicialmente vê problema na água, mas ela não é um problema. E aí, confiante, se afasta. E não há nenhuma repressão inicial disso. Mas esse ambiente ele é traiçoeiro. Ele ensina aqueles que teimam em não aprender apenas com o que os olhos mostram. Um corpo assusta Ellie. Mas, de novo, outra frustração. Nada demais acontece. É só um susto passageiro. Estamos sendo, aos poucos, cozinhados com uma paciência que, às vezes, até incomoda. Principalmente hoje em dia, quando tudo é pra ontem. Pois é. A gente foi sendo cozinhado. E a trilha sonora ajuda nisso, né? A criar essa tensão. Porque conforme a gente vai chegando onde tem que chegar,
você nota que a tensão do episódio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que ela culmina naquela perseguição dentro do museu. Aquele momento, eu já sabia, eu tava falando, tipo, na hora que eu tava assistindo, eu falei, porra, algum momento eu vou me cagar de medo, tá ligado? Vai ter um jumpscare, vai ter alguma merda, porque tá aumentando muito a tensão. E de fato, chega no momento que o bagulho é doido. Inclusive na arte. Mas The Last of Us diz o seguinte: primeiro vamos andar, depois vamos correr. E essas andanças são importantes para referenciar indiretamente o jogo. O episódio larga essa ideia do primeiro de ficar emulando planos. Isso é coisa pra fã se sentir massageado. Não se sustenta a longo prazo. Mas vale isso aqui que tá acontecendo. Ellie explorando os elementos de cena como quem procura sabe-se lá o quê. Mas procura, como quem quer platinar aquele mundo. De quebra, entramos nos locais, sentimos os pequenos perigos ou sentimos que estão sentindo os perigos, porque não temos o controle, somos passivos. E Sim, é diferente do videogame, onde a gente tem o controle, é a gente que sente. Nesse caso, a gente sente o que eles estão sentindo, isso é muito doido. É muito mais importante termos esses fragmentos de sentimentos do que ficar emulando planos e tentando dar Ctrl+C, Ctrl+V no jogo. Mais do que isso, os vislumbres de uma relação que se inicia precisam ser explorados, e esse episódio faz com muita assertividade. Nessa mesma sequência, ela esbarra no Joel, rela a mão nele aqui. Ele que foi prontamente auxiliar a garota ali assustada. E aí ele para, ele sente, como se reconhecesse aquilo que há muito tempo não tinha. Como se tivesse de volta o que a mente não guarda mais. A presença renovada, aquilo que a mente não consegue mais lembrar, o toque revive. E o corpo volta a sentir em estranheza e plenitude aquilo que um dia foi fato, foi real. A mente remonta o passado, como se fosse ontem. E aí, mais à frente, depois disso, ele vai voltar a olhar o relógio. Verdade, olha lá, o relógio ganhando foco. Isso até com certa dúvida, se ele realmente está voltando a ser o que ele um dia foi. Carinhosamente, o episódio repousa em um papo entre Ellie e Joel. Acho que pela primeira vez temos os dois sozinhos interagindo. Viu? Eu falei, cara, é importante a mulher não existir mais, porque isso ia forçar os dois a interagir. E aí os laços entre eles ia poder crescer, tá ligado? Porque ela era uma ponte. E aí, de guarda um pouco baixa, Joel se conecta com a jovem no que os dois sabem fazer de melhor, sendo teimosos em mostrar os seus sentimentos. Essa atuação carinhosa e contida da Bella Ramsey certamente ainda vai nos entregar muita coisa útil para que a gente entenda essa relação, para que a gente entenda os dois. Vai entregar muita reflexão quase invisível desse papo que se inicia aqui. O gelo, e isso é fato, começa a ser quebrado, derretido eu diria, porque quando você quebra já rompe. Nesse caso aqui ele começa a ser derretido, mas ainda é gelo, ainda é gelado. A frieza ainda domina essa relação. Ele quer se soltar, mas uma mordaça invisível prende. E aparentemente ele passou tempo demais sendo o que ele não é e de fato vivendo o que ele se transformou. E ela não sabe o que é ter alguém porque, aparentemente, nunca precisou de mais ninguém do que apenas ela mesma. Verdade. Tem até um papinho dela dizendo, não, eu fugia, eu ia ali, ia acolá, e ela dizendo, mas acompanhada até as perguntas. Ela, não, eu mesmo. É tanto que ela faz perguntas sobre a vida, porque... Eu acho que ela não sabe como a vida funciona, né? Porque a série dá a entender que, de fato, ela sempre foi meio sozinha. As coisas triviais ela aprendeu na escola, ou então até sozinha, como eu tava dizendo. E é justamente nesse ponto que Joel se desvia. Porque a vida é uma parada muito inquietante pra ele. E aí ele começa a explicar as coisas pra ela, né? O que é interessante, porque a partir do momento que ele explica como o mundo funciona pra ela, automaticamente ele também tá explicando pra gente que tá assistindo. Eu não sei como é no jogo, mas esse é o tipo de forma de passar informações, de construir o mundo, que eu acho muito legal, tá ligado? É um artifício, é uma forma de criar essa situação, por exemplo, ela não sabe, e eu acho isso muito justo, tá ligado? Um artifício que eu acho muito chato é quando o cara perde as memórias. Por exemplo, aquele personagem que perdeu as memórias. E aí todo mundo tem que explicar pra ele o que tá acontecendo naquele mundo porque ele não tem mais memórias, tá ligado? Isso aí eu acho meio preguiçoso. Mas nesse caso aqui é muito legal, funciona, tá ligado? Tem um contexto bom. Para ela, a vida ainda é o que está por acontecer.
Depois de frustrações iniciais, nossos protagonistas terão que passar por uma biblioteca. Se o campo aberto é perigoso, o fechado parece que mais ainda. É aquela máxima: no meio do caos, qualquer lado é lama. Mais do que isso, a biblioteca, o local que antes era a caixa física, a caixa estrutural do conhecimento, não é mais. Quer dizer, alegoricamente ainda é, só não mais através deles, né, dos livros propriamente ditos. A vivência, o próprio ato de superar algo, superar mais um obstáculo, é o conhecimento no seu mais puro estado nessa vida que estamos encarando. Tudo foi ressignificado, os espaços foram ressignificados, as relações, as pessoas, o ser humano foi ressignificado. E outrora, um poço do conhecimento, um poço do saber, agora a biblioteca não passa de um bilhete. Inclusive, eu tenho certeza que ele vai falar disso. É interessante também te ver depois a figura do Capitólio, né? Capitólio, que é o Congresso americano, que é símbolo da democracia mundial, né? Porque é isso que os Estados Unidos prega, é a máscara dos Estados Unidos, é o símbolo de poder do Ocidente, a gente pode dizer assim. E aí a gente vê que em meio a tudo isso, o Capitólio virou só um prédio. Só um prédio abandonado, que cheio de rachaduras, que a qualquer momento pode ser invadido por um monte de zumbis, que a qualquer momento pode ser explodido, e que todo esse poder, que toda essa representatividade, no fim de tudo, não valeu de nada. É só mais um prédio. Um passe para o destino daqueles três, daqueles que tentam avançar por esses caminhos bem tortos, no mínimo. Silêncio. Como eu já disse, a série nos ensina a sobreviver naquilo tudo e agora coloca uma assinatura que não faz tanto sentido em jogo, mas total sentido em tela: o silêncio. Devagarinho, os sons vão preenchendo de volta, vão fazendo isso de modo neural e a ação, ela começa a se aproximar. Inteligente, o diretor nos permite ver o design do monstro antes do confronto acontecer de fato. Design grotesco e pronto para substituir a frustração de outros momentos do suspense. Grotesco mesmo, mano. Feio demais. E se isso aí for maquiagem, foda, hein, mano? Depois de tanta frustração, esse momento vai ser muito bem vivido em seu mais pleno impacto. Temos ação, mas apenas o suficiente, porque, de novo, vou repetir isso 800 vezes. Se você se prender a ela, essa é só mais uma série. Vencemos essa disputa, Ellie foi mordida, Tess também, mas a relação cria a prova que a jovem é o que duvidavam ser. Sem as tais dúvidas, o mundo dá a Joel uma certeza. Um prêmio belíssimo em meio a tanta desilusão. Porém, estamos o episódio inteiro falando de natureza. Como será que eles vão lidar com isso? Porque assim, se não tem como fazer remédio nem vacina, como é que eles vão se aproveitar desse fator que a Ellie é aparentemente imune aos fungos pra poder lidar com eles? Fica aí a dúvida. E como ela faz isso sempre muito bem, nenhum bônus vem sem solicitar algo em troca. Bonança de um lado, martírio do outro. Cansados, Tess e Joel dão a ideia de fadiga que jogos adoram explorar como parte da sua mecânica. Só que aqui em The Last of Us, mecânica de jogo vira dinâmica na série. E dinâmica na série vira conflito o tempo inteiro. É só pegar esse padrão que já se repete desde o primeiro minuto. E num desses conflitos, Tess nos deixa. Tess deixa Joel. Portanto, aquele bilhete da biblioteca, aquela passagem que deveria ser só uma passagem, custou justamente a vida dessa mulher. E quem sabe, também a confiança de Joel naquela jornada como foi planejada anteriormente. Só que aí tem aquele ponto. Já é outra viagem, como diria Belchior. Já estamos em outra jornada. É, porque agora ele vai ter que ir pra outro lugar, né? Eu não sei pra onde ele vai, se ele vai atrás do pessoal que queria ele mesmo, se ele vai voltar, o que ele vai fazer. Mas agora o objetivo já se tornou outro, né? Quando eles concluem um objetivo, surge outro, né? Quando eles passam pelos obstáculos para poder lidar com aquele conflito, surge outro conflito. Então isso acaba deixando o roteiro dinâmico. Os dois se aproximam, Ellie e Joel. O que era série baseada em jogo não é mais, esquece isso, limpa. É série e jogo ao mesmo tempo, porque a trilha original sobe enquanto eles se aproximam cada vez mais e veem um no outro o seu novo destino, a sua nova jornada. O violão vai entoando mais alto, a trilha vai ganhando, o jogo vai aparecendo dentro dessa série, como eu já disse, é tudo a mesma coisa. E nada sutil, cenas atrás, Joel olha
olha para o relógio quando também via nessa curta jornada essa menina, essa jovem, resgatando seus sentimentos, dominando seus traumas. Nada sutil. Joel se vê novamente com quem um dia ele foi. E agora, quem sabe, pode voltar a ser em cuidado ou pelo cuidado que está tendo com aquele ser que o destino colocou à sua frente. A jornada agora é desses dois corações. Ah, É bonito. das suas respectivas pressas de viver. Joel tá na escuridão e Ellie, essa natureza que faltava pra fazê-lo sentir novamente o tempo. E o tempo não é natural. O tempo é um conceito que inventamos. Um conceito que o roteirista escolheu como signo matricial pra fingir que não está falando sobre vida. Não está falando sobre existir. Mas está o tempo inteiro. Noção de tempo, meus amigos e minhas amigas, é noção de existência. Verdade. E nesse caso, uma existência que não tá mais parada, que não tá mais escondida, enclausurada, quebrada. Apesar de tudo que passaram, Joel e Ellie compõem essa música que aos poucos vai dominando os nossos ouvidos. Esse violão bem baixinho que vem numa crescente, como quem chega lá de longe dizendo: olha eu, espera por mim. Ellie é aquela menina em posição de útero no começo do episódio, que agora anda ao lado de um homem que perdeu a sua Ellie em seu passado. Agora eles são vida um para o outro. São vida em meio ao que restou da vida, em meio ao muito pouco, porque Sim. basta o muito pouco para a natureza acontecer. Tempo foi uma invenção do governo para vender relógio despertador. Tempo foi uma invenção da sociedade burguesa para poder controlar a vida das pessoas. Basta muito pouco para algo nessa natureza voltar a nascer. Basta muito pouco para a luz brilhar, para a árvore florescer. Ellie e Joel são tudo, muito mais do que o suficiente, inclusive. Eles são perfeitamente o tudo em meio ao muito pouco daqueles dois. E Olha. daquele mundo. É isso, gente. Chegamos ao final do segundo texto sobre essa série. Aqui no primeiro comentário tem algumas dicas com os links aqui da Amazon relacionados. Doidinho para ver ele acabar de analisar toda a série e lançar um livro, hein? Se o PH lançar um livro com os textos dele, dessas resenhas aí que ele tá fazendo, dessas análises, puta que o pariu, eu compro, hein? Relacionados a The Last of Us. Inclusive tem um artbook muito massa do jogo, eu indico que vocês deem uma olhada. Fazendo qualquer compra por esses links, não só das indicações que eu dei, mas entrando pelo link e escolhendo outra coisa que você precise, eu fico com um troquinho e não muda absolutamente nada o preço para você. No mais, muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, espero te ver numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau. Excelente vídeo, né? No dia que o PH fizer um vídeo ruim, eu sou maluco. No dia que meu querido Atreuson editar um vídeo ruim, eu sou maluco. Outra mitada do PH, mané. Semana que vem, quero ver o que ele vai nos dizer.